Meu nome é Juan Pablo, da turma 421, e hoje eu vou fazer uma resenha sobre o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. O filme Memórias Póstumas de Brás Cubas foi lançado no dia 17 de agosto de 2001 e é inspirado na obra de mesmo nome do escritor Machado de Assis. Com direção de André Klotzel, o filme mostra o personagem seu Brás Cubas no seu leito de morte já. E mostra o próprio Brás Cubas contando sobre suas memórias de vida e sobre os acontecimentos marcantes de sua história. De início, o protagonista nos fala que ele não é um autor defunto, e sim um defunto autor. Por isso, não precisa se preocupar em esconder as coisas ruins que fez como ser humano. E após isso, começa a nos contar sobre momentos de infância, momento de quando ele é criança. Aí tudo isso, inclusive, é narrado pela visão do próprio, de como ele vê os acontecimentos. E logo depois tem um salto temporal, porque ele não queria falar sobre sua época de escola, e já mostra a época que ele era um jovem apaixonado por aí. E ele começa amando uma moça chamada Marcela, que, segundo ele, o amou por 13 meses e 11 contos de réis, porque era uma mulher muito interesseira, assim por dizer. E o pai, ao saber dos gastos do filho com a moça, com a jovem moça, ele o manda para Europa, para fazer faculdade na Europa. E lá ele se formou em Direito, mas segundo o próprio não aprendeu basicamente nada. E depois que ele sai da faculdade, ele vai conhecer a Europa e só volta para o Brasil depois que descobre que sua mãe fica doente. Após a morte de sua mãe, ele fica recluso em uma chácara da família onde conhece uma bela moça e linda, só que segundo ele, porém, coxa, né? Aí ele não tem nenhum interesse por ela, só por esse fato. Até ela mesma percebe isso. Mas mesmo assim ele consegue beijá-la. Mas após disso, seu pai obriga ele a voltar para a cidade e sair da chácara, sair da sua tristeza e luto, para se tornar deputado e para se casar. Chegando lá, o pai dele apresenta a ele a uma moça chamada Virgília, que era a moça que o pai arrumou para ele se casar. Porém, ele acaba perdendo ela e também perdendo o cargo de deputado para o Sr. Lobo Neves, o famoso vilão da história. Logo depois, o pai dele vem e falece. Aí tem um salto de alguns anos e vemos o retorno de Lobo Neves e de Virgília. Porém, dessa vez, após uma dança, os dois acabam se apaixonando de novo e começam a viver um romance escondido de Lobo Neves. Nesse período, ele tem o seu relógio roubado. Ele é roubado por um morador de rua, aparentemente, que era um amigo antigo de escola. Mas isso é o de menos. O romance do casal fica mais perigoso cada vez e Lobo Neves foi nomeado para comandar uma província ao norte, né? E os dois tinham que se separar, o Brás Cubas e a Virgília. Mas, por incrível que pareça, era no dia 13 a nomeação. E o senhor Lobo Neves tinha um certo problema com o dia 13. E aí, foram se passando os tempos e Brás Cubas acaba engravidando Virgília. Porém, logo depois eles acabam perdendo o bebê. Mas, posteriormente, Lobo Neves foi de novo nomeado, só que dessa vez não tinham o que fazer. E, infelizmente, os dois tinham que se separar. E Brás Cubas acaba se envolvendo com outra mulher do escalão. Só que ela, infelizmente, falece de febre amarela. Logo depois disso, temos um salto temporal e ele reencontra depois disso Virgília. Só que ela não reconhece, porque ele já está velho. Ele só encontra ela depois no enterro de Lobo Neves. Posteriormente, o amigo de Brás Cubas que mudou de vida, que foi o que roubou o seu relógio, acaba falecendo.
Braz acaba pensando em criar um remédio para curar a melancolia, já nos seus últimos momentos de vida. E assim ele morre, após abrir a janela e pegar uma brisa. O último encontro em seu leito de morte foi com Virgília, seu antigo amor. Logo após a parte, e terminamos vendo o defunto encerrar dizendo que a única coisa boa que fez na vida foi não ter filhos, para não propagar essa miséria, tristeza e melancolia. Vamos agora para a análise crítica. O fato do filme ser narrado pelo protagonista, assim como no livro, e ele falar com o público diretamente, tendo essa quebra de quarta parede, faz com que nos sentimos mais próximos dele e faz com que nós torcemos para que as coisas saiam como ele deseja. Apesar de percebermos claramente ele não está certo, afinal ele não era um homem honesto, como ele mesmo diz, e o amor dele tecnicamente foi fruto de uma traição. Os saltos temporais que acontecem no filme dão mais dinamismo, né? E o narrador, sendo o protagonista, dá um ritmo interessante para a obra. Os momentos de humor são muito bem colocados e poderiam ser até mais utilizados para retratar essa ironia vinda do livro. Outro ponto bem interessante, e apesar de que o autor Reginaldo Faria faz um ótimo papel como defunto narrador. Um dos aspectos mais interessantes também do filme em si é que ele se inicia com a última cena do filme, que é a cena do leito de morte do Brás Cubas, né? Que também termina dessa forma e dá uma diferenciação na hora de assistir. O filme tem uma dinâmica interessante e conseguiu não perder a essência do livro de Machado de Assis. O carisma do personagem principal e a forma que ele mostra a sua vida faz com que o espectador queira rever o filme muitas vezes. É um ótimo filme e vale a pena assistir tanto quanto ler o livro. Valeu, meu nome é Juan e esse foi o meu trabalho.